muito bons, mas eu estava muito obeso. E a obesidade hoje, todo mundo sabe que é uma das piores comorbidades da Covid-19. E eu fui pego de sopetão, eu comecei a ter febre numa quinta-feira e fui medicado, fui visto e tal, mas a coisa não evoluiu bem. Quando chegou na quarta-feira, 6 dias depois, o meu médico já tinha ido na minha casa uma vez, foi a segunda, me levou para o Copador. E eu imagino, pelas condições que eu acordei no Copador no dia seguinte, se eu não tivesse ido para o Copador na quarta, eu teria morrido em casa na quinta, porque eu acordei respirando muito mal, saturando muito, muito baixo, já com um nível de consciência bastante prejudicado, arroxeado, com as extremidades demasiadas. Então, eu acho que se eu tivesse acordado em casa até serem tomadas as providências, eu acho que não ia dar tempo. Como é que o senhor foi pro Copador? Fui de carro. Não, fui normal, como eu estou aqui agora. Fui normal, mas tinha febre, um pouco de cansaço. Mas cheguei no Copador bem, fui para emergência, fui monitorado, fiz uma tomografia computadorizada de tórax. Eu não sabia na hora, mas depois meu pulmão estava totalmente branco, que é o que se chamava pulmão em vidro fosco. E o meu clínico, que era uma pessoa assim, bastante fechada, era assim, bastante tranquilo, mas não é de muitas conversas, chegou para mim e falou: Clóvis, vamos para o CTI. Eu digo, ok. Fui para o CTI, fui examinado por 3 médicas. Eu digo, bom, a festa tá boa, né? Porque 3 examinando a mesma coisa e alguma coisa séria está acontecendo, né? Aí um quarto médico veio, me fez uma punção profunda de acesso venoso. E aí, meu amigo, disse, eu lembro de tudo. Isso foi na quarta-feira, dia 25 de março. Dia 26 de março, de manhã, 11h30, eu estava entubado. Né? Eu fui entubado, eu não me lembro. Eu me lembro de tudo até a quarta-feira de noite. Na quinta de manhã eu já não lembro de mais nada. Apesar de ainda ter falado com a minha filha no celular. Mas provavelmente eu estava muito com a oxigenação muito baixa e não me lembro mais do que aconteceu. E aí fiquei 40 dias em coma, 15 entubado, fiz traqueostomia e 25 em coma induzido, e um total de 62 dias internado. Saí de cadeira de rodas do Copador, mas surpreendentemente e felizmente, né, graças a Deus e à oração de milhares de pessoas, família e amigos, foram feitas assim dezenas e dezenas de correntes, de grupos que se multiplicaram rezando por mim, e eu não tive nenhuma sequela, nem cognitiva, nem neurológica, pulmonar, cardíaca, nada. Mas, doutor, como é que é ficar 2 meses, ou aproximadamente 2 meses, em coma, deitado? Como é que funciona a tua cabeça, assim? O que você pode me contar? Porque é uma experiência... Eu imagino que eu seja um pouco bom de cabeça, né? Às vezes eu fico pensando assim, eu acho que eu sou um pouco bom de cabeça, porque nos 40 dias eu fiquei fora do ar. A única coisa que eu tive foi sonhos. Eu tive os sonhos assim mais estapafúrdios que você possa imaginar. Sonhei que meu cunhado tinha morrido, mas eram sonhos como se eu estivesse assim olhando para você agora. Sonhos que eu tenho gravados na minha cabeça. Sonhei que meu cunhado tinha morrido, sonhei com o Romário dando uma volta no Maracanã com a camisa do Flamengo de chuteira em volta do Maracanã. Sonhei com o Hernani, que foi jogador do Vasco. Hernani Banana? Hernani, daquela final de 82. E sonhei... O que mais que eu sonhei, meu Deus? Sonhei que eu tinha comprado uma Ford, uma Ford cabine simples, vermelha, com estofamento, que eu escorregava no estofamento, eu não conseguia dirigir, porque eu ia escorregando, quando eu olhava, eu estava debaixo do volante. Aí eu falei para um amigo meu, como é que você deixou eu comprar essa porcaria desse carro? Eu falei, não, eu falei para o senhor, mas o senhor que quis, que você devia ter me falado. Tá? Foi incrível isso. Agora, quando eu acordei, foi um negócio impressionante, porque eu acordei, achei que tinha ficado 15 dias em coma, tinha ficado 40, e aí tem uma história muito engraçada, né? Eu olhei para o meu médico que veio me visitar no box do CTI, uma porta de vidro, e eu achei que era ele, mas ele estava cheio de máscara, toda aquela roupa aparamentada daquela máscara e tal, do Covid, e eu fiquei na dúvida se era ele ou se não era. Aí, de repente, ele falou, Clóvis, nós conseguimos, parecia que estava comemorando um gol. Aí ele entrou, apertou minha mão, aí eu falei assim,
Fabrício, você acha que eu ainda corro o risco de morrer? Aí ele falou assim, morrer um dia você vai, da Covid não mais. Aí a enfermeira que estava do lado falou uma gracinha. Agora só falta virar Flamengo. Aí eu olhei para a direita e falei assim, nem ferrando. Mas não foi ferrando que eu falei. Aí, assim... eu vi que eu estava recuperado, né? Imagina se eu digo... Imagina se ela fala isso e eu falo, beleza. Aí eu estava desmoralizado. Mas, doutor, assim... O que você pode dar de lição para quem assiste a gente? Depois desse momento, assim, 40 dias em coma... JP, vida... naquela corda bamba, eu você sempre pode digo uma contar. coisa, né? Eu sempre tive a consciência que a vida é uma coisa muito frágil, muito... Nós somos uma folha no vento, entendeu? Então, eu sempre aconselho as pessoas, eu sempre tive muito essa ideia por conta dos meus pais, que eram pessoas muito humildes e lutaram bravamente para me dar uma educação, para me botar em aula de inglês, para me preparar para a vida. Mas eu sempre tive a preocupação, ensinado por eles, de ser educado com as pessoas, de tratar o menos favorecido melhor do que o mais favorecido. Isso eu levei muito para o Vasco. Eu tratava mais carinhosamente o atleta da base do que o craque. O craque não precisa ser tão bem tratado assim, porque ele já é tanta gente que já o adula, o bajula, o cerca, que ele nem gosta muito de que se aproxime muito. Mas o garoto da base, o garoto que está começando com aquele sonho de alguém, de ser alguém um dia, esse precisa de carinho, de afeto, de apoio. Eu sempre me preocupei muito com isso. E a gente vê aí tanta soberba, tanta pessoa ser tão... querendo ser acima do limbo, grosseira, com pouca educação, falando mal com as pessoas, destratando as pessoas, usando o desequilíbrio social para se sobrepor. Isso aí realmente é uma coisa que o ser humano tinha que raciocinar em termos do que você pode passar e você pode dar uma tropeçada, como eu dei a qualquer momento, entendeu? E eu já pensava assim, hoje eu penso muito mais, entendeu? Quando eu entrava no meu quarto, no meu box, ou na semi-intensiva, a senhora do serviço geral, para fazer a limpeza do meu quarto, ela entrava quase que com medo. Ah, posso entrar? Eu falei, claro que a senhora pode entrar, a senhora tem todo o direito de entrar aqui, a senhora está cuidando da sujeira que eu produzo, a senhora pode entrar aqui e ficar o tempo que a senhora quiser. Aí eu perguntava pela família dela, se o marido tinha tido Covid, se ela tinha filhos, como é que estava a saúde e tal. Ela saía de lá achando que estava vendo uma coisa do outro mundo. Por quê? E quando entra uma pessoa, na grande maioria das vezes, num quarto de hospital, a pessoa que está lá nem olha para a pessoa, não dá um bom dia, uma boa tarde. Então eu acho que isso está faltando hoje no dia a dia. Aliás, hoje quando você entra no elevador, né, bom dia, ninguém responde, todo mundo no celular, né? Então, acho que bom dia, boa tarde, sim senhor, não senhor, obrigado e com licença, tá fazendo muita falta. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto, segue a gente aí.